Neste vídeo vamos falar sobre uma medida de eficácia económica de uma empresa, o chamado VAB, Valor Acrescentado Bruto. Se somarmos o VAB das empresas de um país, vamos ter aquilo a que se denomina o Produto Interno Bruto desse mesmo país, o PIB. O PIB resulta do somatório dos valores acrescentados brutos das várias empresas que atuam nesse mesmo país. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform pode encontrar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma live streaming e na forma e-learning. No calendário de formação, terá acesso às datas de início dos cursos ao longo dos próximos meses. Pode também consultar os programas detalhados em e-learning e live streaming. Vai encontrar a nossa oferta formativa ministrada na forma e-learning através da plataforma e-learning da Certform, 24 horas por dia, 8 dias da semana disponível, e em live streaming com cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Quer seja em live streaming, quer seja na forma e-learning, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Como disse neste vídeo, vamos falar sobre o VAB, o Valor Acrescentado Bruto. Como é que ele se calcula? Bom, em primeiro lugar, o conceito de VAB. O que é o valor acrescentado bruto de uma empresa? O valor acrescentado bruto mede o excedente de riqueza criada pela empresa, correspondendo à contribuição da empresa para a criação de valor, considerando o pressuposto que os preços refletem efetivamente o valor dos bens. O valor acrescentado pode ser definido como o excesso de bens e serviços produzidos sobre os consumidos em relação ao mesmo período. O valor acrescentado é a medida da contribuição produtiva de uma empresa para a produção nacional num determinado período. Em termos macroeconómicos, o somatório do valor acrescentado bruto de todas as empresas de uma economia resulta no Produto Interno Bruto. O PIB do país resulta, assim, do somatório dos valores acrescentados de todos os agentes económicos que produzem bens e serviços durante determinado período, normalmente um ano civil. Então temos que o Produto Interno Bruto vai resultar do somatório do valor acrescentado bruto de todas as unidades produtivas residentes no território nacional. Como é que se calcula o VAB? O VAB permite avaliar a eficácia económica da empresa, isto é, compara a riqueza criada pela empresa com os recursos que foram utilizados para a criação dessa mesma riqueza. Quando nós temos um indicador que resulta de elementos apenas fornecidos pelo balanço, como demonstração financeira, o balanço, temos um indicador financeiro. Quando temos indicador cujos valores vamos obter para o seu cálculo a partir da demonstração dos resultados, temos um indicador económico. Nós necessitamos, efetivamente, da demonstração dos resultados para calcular o VAB de uma empresa. Todavia, a demonstração dos resultados, os valores que vêm agregados nas rúbricas da demonstração dos resultados, poderão não ser suficientes, porque o VAB precisa de mais alguns elementos, nomeadamente algum detalhe de determinados gastos, e isso vamos ter de os encontrar no balancete retificado, por exemplo, da empresa. Vamos então ver a fórmula para o cálculo do VAB. Compartilhar aqui uma folha de Excel, onde temos a informação devidamente organizada para calcular o valor
acrescentado bruto de uma empresa. A informação que eu aqui tenho é relativa ao período N e ao período anterior, o denominado período N-1 de uma determinada empresa. Bom, estes elementos foram recolhidos efetivamente da demonstração dos resultados. Vendas, os serviços prestados, o denominado volume de negócios da empresa, estes valores facilmente os recolhemos da demonstração dos resultados. Analisando a demonstração dos resultados da empresa em causa, temos que para o ano N, as vendas e serviços prestados, que resultam da conta 71 do balancete mais a conta 72, foi de 3.366.409,99. Relativamente ao ano anterior, havia sido de 3.183.781,14. O volume de negócios é, digamos que, constituído pelas vendas e pelos serviços prestados. Aquilo que a empresa faturou, na verdade. E esse é o ponto de partida para se calcular o VAB. Ou seja, a empresa gerou um determinado nível de riqueza através das suas vendas, das suas prestações de serviços, mais uma determinada componente de rendimentos, nomeadamente a variação nos inventários da produção, os trabalhos para a própria empresa, rendimentos suplementares e subsídios à exploração. Ora, por exemplo, ao nível dos rendimentos suplementares, nós não temos esta informação direta na demonstração dos resultados, porque na demonstração dos resultados temos a rúbrica de outros rendimentos e ganhos. E os rendimentos suplementares estão incluídos dentro dos outros rendimentos. Na verdade, é uma determinada parte dos outros rendimentos. Por isso eu necessito de recorrer ao balancete para ver, dentro dos outros rendimentos, qual é a parcela que respeita especificamente aos rendimentos suplementares. Os rendimentos suplementares poderão ser, por exemplo, royalties, poderão ser aluguer de determinado equipamento que a empresa tem e resolve alugar, obter um rendimento. Isso é considerado um rendimento de natureza suplementar. A consulta do próprio Código de Contas ajuda-nos a perceber o que são os rendimentos suplementares. Ora, consultando o Código de Contas e indo diretamente à classe 7, onde constam os rendimentos, a conta 78, outros rendimentos e ganhos, podemos observar que contempla, entre outros, os tais rendimentos suplementares, que podem ser serviços sociais, aluguer de equipamentos, estudos, projetos e assistência tecnológica, royalties, desempenho de cargos sociais noutras empresas, entre outros rendimentos suplementares. Como se pode ver, é uma parcela dentro do conjunto que são os outros rendimentos. Para calcular o VAB, nós precisamos, na componente de rendimentos, apenas dos rendimentos suplementares. E, consultando o balancete da empresa, temos essa informação. Porque, enquanto que na demonstração dos resultados está tudo agregado dentro de uma rúbrica de outros rendimentos, no balancete, e já estamos a falar do balancete retificado, nós temos aqui os rendimentos suplementares e os valores correspondentes, o valor correspondente que utilizo efetivamente para considerar no cálculo do VAB. Tanto para o período N como para o período N-1. A soma de todas estas componentes da criação de riqueza da empresa, ou seja, componentes respeitantes a rendimentos, formou ou vai formar aquilo a que se denomina o valor bruto da produção. O valor bruto da produção consiste assim no somatório do volume de negócios da empresa, que é constituído, conforme nós sabemos, por vendas e serviços prestados, mais as restantes componentes de
rendimentos e, portanto, perfaz o valor de 3.431.299. Este é o valor bruto da produção. A soma do volume de negócios com a variação dos inventários, os trabalhos para a própria empresa, os tais rendimentos suplementares e os subsídios à exploração. Ora, fazendo também o respectivo cálculo para o ano anterior, temos 3.238.781.14. Ora, o que vem a ser então o valor acrescentado bruto? Será a riqueza gerada pela empresa, através do valor bruto de produção, deduzido dos recursos que foram usados para chegar a este valor. E para isso a empresa consumiu um determinado custo das mercadorias, também das matérias-primas, se eventualmente a empresa assim for essa a realidade da empresa, os fornecimentos e serviços externos, uma componente de impostos indiretos, nomeadamente aqui IVA, que terá sido suportado e que não foi possível deduzir esse mesmo imposto. Este somatório destas componentes de gastos forma aquilo a que se denominam os consumos intermédios. Ora, o somatório destes consumos intermédios, vamos, respeitante ao ano N, considerar então o valor do custo das mercadorias vendidas, do valor igualmente aqui em concreto, dos fornecimentos e serviços externos e dos impostos indiretos, o que prefaz 2.667.862.52. No período anterior, 2.707.855.99. Ora, para gerar o nível de riqueza expresso pelo valor bruto da produção, a empresa teve um conjunto de recursos que utilizou, os denominados consumos intermédios, aqui expressos por estas componentes de gastos. A diferença entre o valor bruto da produção e os consumos intermédios forma, então, aquilo a que se chama o valor acrescentado bruto, que no ano N foi de 763.347.47 e no ano anterior tinha sido de 530.925.15. Ou seja, houve um crescimento do valor acrescentado bruto respeitante ou em relação ao ano N-1. Cresceu de 530.925.15 para 763.347.47. Qual foi a taxa, ou qual terá sido a taxa de crescimento do VAB? Para calcularmos a taxa de crescimento, fazemos o seguinte cálculo muito simples. Vou mostrar aqui no manual o cálculo da taxa de crescimento do VAB. Ele é dado por uma fórmula, a denominada variação do VAB, de um ano para o outro, em termos percentuais. Nós utilizamos o VAB do ano N menos o VAB do ano anterior e dividimos pelo VAB do ano anterior. E temos assim a variação do VAB em termos percentuais, se assim quisermos. Então, o VAB do ano, por exemplo, vamos considerar o VAB do ano N, cujo valor é de 763.347.47, menos o VAB do ano anterior, que tinha sido 530.925.15, a dividir por este mesmo valor do ano anterior,
E temos assim um crescimento do valor acrescentado bruto, uma variação de 44%, um crescimento do ano anterior para o ano em análise, o período N, 44%. Mais algumas considerações sobre o valor acrescentado bruto de uma empresa. Ora, o valor acrescentado bruto, como vimos, ele é dado pela diferença entre o valor bruto da produção e os consumos intermédios que estão representados pelo custo das mercadorias, pelos fornecimentos e serviços externos, pelos impostos indiretos, no fundo, os recursos que a empresa teve de utilizar para alcançar o nível de riqueza formado pelo valor bruto da sua produção. Na ótica da produção, e esta fórmula que estamos aqui a usar para o cálculo do VAB, esta fórmula que utilizei aqui na folha de cálculo Excel, representa o cálculo do VAB na ótica da produção, e nesta mesma ótica, o VAB representa o valor criado pela atividade da empresa ao longo do ano, sendo calculado através da margem bruta, deduzido de fornecimentos e serviços externos, outros gastos resultantes de despesas externas, os impostos indiretos e outros rendimentos não inerentes ao valor acrescentado pela empresa. Para além desta margem bruta, nós consideramos mais, como vimos, os trabalhos para a própria empresa, a variação dos inventários, os tais rendimentos suplementares e os subsídios à exploração no âmbito da criação de riqueza. E, no fundo, evidencia os excedentes de outputs da empresa sobre os seus inputs. Os consumos intermédios correspondem aos bens necessários à produção que se incorporam no produto no decurso do processo produtivo e serviços externos. O VAB ele também pode ser calculado numa outra perspectiva. Este vídeo aborda a ótica da produção. Todavia, o VAB ele pode ser também calculado na ótica da repartição do rendimento e pode apurar-se pelo somatório de todas as remunerações afetas ao fator trabalho, ao fator capital e ao Estado. Quer numa ótica, quer noutra ótica, teria de dar o mesmo valor. O VAB ele reflete a ligação entre a contabilidade nacional e a contabilidade da empresa e constitui um indicador importante do crescimento económico da empresa, permitindo obter duas perspectivas diferentes da criação de valor, em termos de crescimento e em termos de desenvolvimento. Efetivamente, a informação que nós temos no VAB tem interesse para os analistas financeiros para que possam saber em que medida a empresa contribuiu para o produto nacional, para a formação do PIB. O VAB permite também avaliar a eficácia económica da empresa, isto é, compara a riqueza criada pela empresa com os recursos que foram utilizados. E o VAB será tanto maior quanto maiores forem as transformações realizadas no processo produtivo, a produtividade dos fatores produtivos e a valorização dos bens produzidos. O VAB é, assim, uma medida de criação de riqueza. Quando nós calculamos o VAB da nossa empresa, temos uma medida do contributo que a nossa empresa teve para a formação do produto interno bruto do país, porque o produto interno bruto do país seria o somatório do valor acrescentado bruto das várias empresas desse mesmo país. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.